Fala pessoal, começando aí mais um vídeo de fechamento, hoje dia 4 de novembro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Bom pessoal, terça-feira, tá? Semana ainda mais estável, sem muita volatilidade, né? O Ibovespa começa a se aproximar daquele alvo projetado na faixa dos 151.200 pontos, né? Já começa a perder um pouco de força. Vale lembrar que o Ibovespa entregou um forte movimento de impulsão até o momento e ainda não tivemos nenhum descanso aqui do preço, tá? Por enquanto, ponto de defesa lá embaixo no 140.500 e podemos passar a considerar uma segunda região de defesa, quem sabe um pullback nessa zona de topo anterior. Tá? Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, nós poderíamos começar a considerar um segundo ponto de defesa, que seria uma região de troca de polaridade em cima desse topo anterior, quem sabe aí para continuar o movimento de alta, se assim quiser, tá? Olha, quem sabe um ponto de parada fica nessa região dos 147.400, tá? Olhando para o dólar, zona de suporte, né? Hoje já aparece um pouco mais de comprador aqui no dólar, mas ele ainda segue dentro dessa consolidação de curtíssimo prazo. Vale lembrar que após essa movimentação de alta aqui, olha, o dólar ainda não perdeu o fundo. Então, mesmo ele fraco aqui nessa região, ele ainda se sustenta nessa região de defesa, tá? Que é a região de 5.360, 5.370, tá? Mas assim, é uma zona que vale a pena ficar de olho no dólar, né? O Ibovespa ali na casa próximo do alvo, mas assim, nada ainda muito de interessante no dólar, tá? A não ser que você queira comprar para médio e longo prazo, né? Aí beleza, agora para trade, operação assim, aí só no intraday mesmo, tá, pessoal? Por isso que eu não vou comentar aqui. Lá fora, tá? O índice do S&P 500, então os índices lá fora também ainda sentem, né? A gente tem o S&P caindo 1,23 nesse momento, ainda segue trabalhando dentro de uma tendência de alta. Lembrando que temos esse último fundo que levou lá ao topo, então isso aqui é um movimento de impulsão e agora ele segue em um processo de correção normal, tá? Por enquanto não parou no primeiro reteste de zona de defesa, que era na região de 6.780, o que tudo indica vai voltar para testar essa região de 6.740, que é uma região de defesa um pouco mais abaixo. Tá? O índice da Nasdaq também não poderia ser diferente, sente mais, cai 2% nesse momento, próximo a um fechamento de gap que tem mais embaixo aqui, olha, e o ponto de defesa ainda fica mais embaixo, lá nos 25 mil pontos. Tá? O Dow Jones segue corrigindo, chega na primeira região de defesa que também ainda não sente nenhum movimento para cima. Expectativa que faça mais correção para baixo, normal, depois dessa forte movimentação de impulsão, o movimento agora corretivo. Tá? Então, assim, dentro desses índices não vejo nada demais, apenas uma correção normal. Temos o DXY, que chega no nosso ponto de resistência que nós havíamos comentado, né, e mapeado há meses, que era essa região aqui dos $100, desde quando ele falhou o rompimento do fundo nos 96, o que quer dizer que o dólar vem ganhando força contra as moedas mundiais, né? Lembrando que o DXY é uma cesta de moeda aí contra o dólar, tá bom? A principal moeda contra é o euro, beleza? Próximo ponto que o DXY deve revisitar para brigar, a faixa dos $101, que é um ponto de defesa anterior, que é um ponto relevante, dado que depois desse topo, ele impulsionou o preço para baixo, tá? Que criou essa lateralidade aqui com range amplo, e a partir desse momento, gerou a possibilidade do DXY voltar a brigar nesse ponto aqui em cima. Tudo bem? Deixa eu só tirar tudo isso daqui agora. Depois eu faço isso, senão vai ficar muito... O minério de ferro, pessoal, ainda fraco, né? A gente percebe que ele chega nessa região de defesa do curtíssimo prazo, ainda não entra a defesa compradora, ele deixa topos nivelados aqui em cima. Um outro ponto de defesa mais abaixo
a região dos 99 dólares, tá? Apesar desse enrosco aqui em cima, a estrutura que o minério tem desenhado ainda é uma estrutura de alta. Dado que nós temos a referência aqui desse fundo e esse topo impulsionou. Deixa eu fazer uma marcação aqui, olha, acho que fica mais fácil, né? Então, esse movimento aqui impulsiona o preço para cima, passa por uma correção normal. Caso ele venha mais para baixo, a região dos 99 dólares é o próximo ponto de defesa. Se a gente for considerar aqui FIBO entre máxima e mínima dessa última impulsão, vai caber certinho na região ali de 50% do último impulso, tá? O que seria ali na região exatamente dos 100 dólares, deixando aquela zona ainda mais interessante, dado a confluência de pontos interessantes em uma mesma região, sendo essa a zona aqui de trava. Então, esse aqui é a região, vamos dizer, premium aí de possibilidade de retorno aqui de interesse comprador para quem sabe impulsionar mais uma perna para cima. O que acabaria ajudando ainda mais o setor ali de materiais básicos na nossa bolsa aqui do Ibovespa, tá? E ajudaria a própria GGBR, Gual, CSNA, enfim, esses ativos aí, quem sabe, dar uma puxada para cima. Tá? Então esse aqui é o minério de ferro. O petróleo Brent ainda segue aqui mais parado, tá? Um ponto mais interessante para compras de curtíssimo prazo, a região dos 62 dólares. Pensando mais médio prazo não, mas na questão geopolítica aí, cara, tomaria risco mais só lá embaixo nos 58, tá? Lá nos 50 dólares, ok? Fora isso, temos o ouro, que também dá uma realizada um pouco mais forte hoje, negociando até o momento 1,60, tá? Esse aqui é o gráfico diário. Temos defesa no momento na região dos 3.834, depois mais abaixo a região dos 3.700 também região de defesa, tá? Mas eu vou deixando aqui marcado as mais próximas do preço, tá? Se eu coloco aqui no gráfico de 2 horas, por exemplo, a gente percebe que ele vem fazendo redistribuições, né? Olha, então ele acumula aqui no topo, entrega um movimento de impulsão para baixo, reacumula aqui, entrega mais um movimento para baixo, acumula aqui de novo, olha, possibilidade de entregar mais um movimento para baixo em direção à próxima região ali de suporte, sendo essa faixa ali dos 3.800 dólares, tá? Então, no ouro temos isso. Deixa eu só tirar esses desenhos aqui, que isso aqui tá fácil de tirar, né? Cadê a prata? Também sente mais no dia de hoje, né? Tá aqui lateral, poderia considerar isso aqui como uma outra congestão. Marcar aqui, congestão, teria mais essa região. Ponto de defesa, considerando o tempo gráfico diário lá na faixa dos 45 dólares, tá? Podendo aí haver correções mais para baixo. Partindo para as criptos, que sente um pouco mais, temos aí o Bitcoin negociando a uma queda de 5%. Eu não tinha nem visto, tá? Tô vendo agora. Rapaz, ó, uma queda aí de 5%. Ainda está dentro daquela região de defesa do curto prazo que fica até os 98 dólares. Deixa eu ver meu outro estudo aqui que eu acho que está mais fácil. E aí depois, caso ele venha perder a região dos 98, tem aqui nos 92 pontos de defesa. Tá? O que seria considerar, deixa eu jogar lá no gráfico mensal, deixa eu ver se eu consigo colocar as médias aqui para vocês. Consigo. Então, região é importantíssima para o Bitcoin. Vocês já sabem, quem me acompanha um pouco mais de tempo, que eu sempre tiro como base o tempo gráfico mensal, né? Então, olha, movimento de impulsão de alta, correção na média móvel de 20, impulsiona para cima de novo, corrige 3, 4 meses, se aproxima da média móvel de 20, impulso. E agora, né, estamos aí basicamente a 5 meses lateral, o preço muito afastado da média móvel de 20 do gráfico mensal. Então, nós temos aqui um ponto para tirar de interesse, olha, deixa eu aumentar isso aqui. Temos uma FIBO desse fundo a esse topo. E percebam que aquela região lá do tempo gráfico diário é uma região muito importante em confluência com o tempo gráfico mensal, que é o que de fato vale a gente considerar sempre o tempo gráfico maior. Então, essa região aqui, olha, que é lá dos 90 mil dólares, ela fica abaixo de 50% do último impulso,
seria um reteste na média móvel de 20, mais uma vez para o Bitcoin, e nitidamente, olhando aqui para trás do gráfico, a gente vê que a média móvel de 20 do tempo gráfico mensal, ela consegue dar um bom parâmetro de pontos de parada após um impulso e uma correção, assim como foi nos últimos 3 fundos importantes. Quem sabe mais um fundo ascendente nessa região entre os 85, 90 mil pontos e a tentativa de mais uma perna de alta. Tá? Então essa é a leitura que eu vejo pelo gráfico mensal. E aí levando isso lá para o tempo gráfico diário, deixa eu tirar essas médias. É uma região aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Cara, eu sou bem tiozão dando aula, né? Ai, ai. Então essa região aqui, olha, lá da faixa dos 85, 90, é onde pode haver uma reacumulação de Bitcoin para quem sabe montar aí mais um alinhamento de fluxo para voltar a testar a máxima lá no 126, tá? Mas ainda tem bastante chão para rolar. O fluxo no curto prazo agora inverteu para venda e nós podemos ver o Bitcoin ainda mais para baixo, tá? O Ethereum sofre ainda mais, cai nesse momento 9,65. Região do Ethereum, fazendo a mesma análise ali do Bitcoin, gráfico mensal, deixa eu ver as médias. Ponto-chave para o Ethereum, tá? Fica entre os 3.000 e os 2.600 dólares, tá? Região aqui mais próxima do preço dos 2.900, mas considerando que o Bitcoin tem ainda aquele espaço para andar, ou seja, mais 10 mil, 15 mil dólares em média para baixo até o próximo ponto ali relevante, e o Ethereum já está mais próximo desse primeiro nível, então seria normal o Ethereum sentir mais do que o Bitcoin e andar um pouco mais para baixo, até passando esse nível chave dos 3 mil dólares para baixo. Tá? E aí fica lá na região dos 2.700 o ponto de defesa aí do Ethereum, considerando todo esse último impulso de alta. Tá? Até o momento eu vejo como uma correção normal, mas no curto prazo é nítido que nós invertemos o fluxo, né? E agora no curto prazo a gente passa a ter aí um viés mais de baixa para o Ethereum. Beleza? Para as criptos, né? De uma forma toda. Deixa eu passar rápido pelas outras, que sentem ainda mais, né? Temos Ondo na casa de 0,57 centavos de dólares, próxima região 0,49. Link também, né, não para nessa primeira região de defesa dos 15 dólares, agora mira a região dos 13, depois mais abaixo a faixa dos 11 dólares é o próximo nível que deve buscar. Dando uma olhada aqui nos outros ativos, temos também o urânio que sente mais o início dessa semana e, cara, considerando o gráfico mensal, podemos ter boas oportunidades no ativo. Aqui, olha, essa região aqui eu presto bastante atenção no ETF, na casa ali dos 50 dólares, 51 dólares, e depois mais abaixo, 45 dólares, tá? Então, essa região aqui eu fico bem atento para montagem de posição aí no ETF, ok? Essas regiões me chamam bastante atenção para procurar por validações de compra novamente, tá? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui nos ativos ligados ao urânio, que também, né, sofrendo bastante. Esse aqui não tem mais nada para fazer, a gente já viu, já tem um ponto demarcado. Esse aqui também não. Esse aqui já se aproxima mais, né, tem que ver mais abaixo no 0,35. Mas se o urânio continuar caindo, é óbvio, né, que vai descer mais para baixo. DYL, a região de 1,30 fica interessante. BHP sente um pouco mais e cai aí 3,23. Eu não vou dar uma olhada em outras ações lá fora hoje, pessoal, porque tem bastante ativos na nossa bolsa aqui para dar uma olhada, porque a galera aí estava bem inspirada ontem e deixaram bastante pedidos, beleza? Então, voltando aqui para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances até o momento, em sequência das duas piores performances, depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo, é só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí pro dia seguinte. Tudo bem? E mais uma vez agradecendo aí pelos comentários e pela curtida no vídeo, tá? Mas principalmente ali os comentários, porque ajuda o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, brigadão, pessoal. Vamos 3. Por enquanto não vejo nada. Região aqui, olha, dos 3,12, fico atento em algo. Deixa eu só desligar aqui o alarme. Feito.
Vamos Vivo. Também não vejo nada, tá? Fico atento um pouco mais embaixo. Por enquanto não vejo nada aí no papel. Embraer, né, que trocou o código, também não vejo nada. Preciso refazer os estudos aqui, rompeu o topo. Por enquanto, o ponto de defesa desse último impulso tá aqui embaixo, região dos 80. Então, caso volte aqui fazer uma correção, dá para procurar por alguma validação nessas regiões de R$80, tá? E aí, abaixo dessa região, nós podemos considerar que tem um fundo duplo aqui. E outro ponto de interesse, ainda mais embaixo, aqui, olha. R$72,50, tá? São 2 pontos para ficar atento. Cosan, não gosto do papel. Brave 3. Ver se tem alguma coisa aqui. Cara, não gosto do papel não, tá? Acho que tem coisas melhor. Mas essa barra aqui, olha, tá com cara de uma barra de exaustão, ó. Pico de volume, uma barra grande no final de movimento. Então a gente pode marcar ela aqui como uma referência, olha. Gatilho, não tem nenhum gatilho claro aqui, tá? Isso aqui podendo ser uma barra de exaustão, cara, aí é trade de risco, né? Mas do jeito que a bolsa tá com ativos ali interessantes que deu entrada, cara, isso aqui acho que é uma sarna para se coçar, né? Um risco aí de 5,40, o alvo lá do outro lado de 28%, mas o papel tá muito fraco. Não vejo nada muito interessante não, tá? Essa barra aqui parece ser de exaustão de venda, mas tem nada ainda que grite uma possibilidade de movimento de alta. Sim, H3 a gente tinha comentado ontem, né? Deixa eu ver os 60 minutos. Cara, pelo semanal, deixa eu ver se ele já testou. Testou. Cara, você pode ter uma possibilidade de compra aqui, olha. Nessa região, que não é a das melhores, considerando a semana retrasada e não a passada, com stop na mínima da semana passada, né? O dos melhores do mundo, um risco aí de 7%, e o alvo é o lado contrário, né? Lado contrário do quê? Dessa congestão aqui, máxima, mínima, duas extremidades, preço próximo à região de suporte, tem uma possibilidade de compra aqui, o stop mais protegido ficaria aqui embaixo e o alvo lá em cima, tá? Pode ser que ande, tá, cara? Não é um ativo que tá, assim, só não tem muito interesse de compra, tá? Não tem ainda muito interesse de compra. Talvez o que seria mais interessante seria ele retestar aqui 4,25 de novo, tá? Aí ficaria mais interessante se ele testasse aqui e jogasse mais um impulso para cima. Vale de 3 também está muito interessante o papel. Deixa eu ver que o pedido foi no gráfico mensal. Está muito interessante, tá? Eu tinha comentado eu fiz essa análise no vídeo de fechamento. Vídeo de fechamento não, no vídeo do panorama de swing trade da semana retrasada. Eu detalhei mais lá, tá? Então vale muito a pena dar uma olhada, porque é um ativo que pode andar bastante. Está numa região de defesa de médio prazo, próximo a uma região de fundo do gráfico mensal. O alvo é o topo anterior, que dá 25%. O risco do mensal mesmo seria um risco de 13%. Tá? E aí dá para tentar filtrar e fazer entradas lá pelo tempo gráfico diário. Ponto que eu presto atenção no tempo gráfico diário é a região dos 21,58, mas seria melhor abaixo de 21, tá? Porque aí seria abaixo de 50%, olha. Ok? Mas nessa região aqui de 21,60 já pode ficar interessante, dado que é uma zona de troca de polaridade. E seria ver o ativo retestar essa região de resistência anterior, agora como um suporte, num breve recuo, e
quem sabe mais um impulso de alta micro, realinhando com o movimento lá maior, tá? Então é isso que eu vejo para Vale de 3. Também gosto bastante do papel, tá? E foi um papel que ainda não andou, mas tem um contexto bem interessante. Acredito que se comece a andar, tem bastante espaço para puxar aqui para cima, tá? Então é um ativo que vale bastante a pena. Eu gostaria de ver ele um pouco mais abaixo aqui nos 21,50, 21,35, né? Deixaria um stop um pouquinho mais aqui abaixo nos 20,32 para dar um espaço no papel. Mas é um ativo que vale bastante a pena aí ficar de olho. Deixa eu ver como é que tá o MACD. Também o MACD bem interessante, já tinha dado sinal aqui embaixo. Divergência também, né? O fundos mais baixo no preço, fundos mais alto no indicador. Em confluência com essa reação de preço comprador, essa reação de interesse comprador pelo papel, essa divergência em cima de um ponto de interesse de médio prazo, olha. Então aqui é interessante, porque ele tem essa reação, tem essa divergência, não é à toa em uma região aleatória, não, uma região de defesa, onde anteriormente entrou muito fluxo comprador no ativo. Tá? Então vale a pena prestar sim atenção aí no papel para ficar atento. Deixa eu tirar um pouquinho de lado aqui, minha cara esquisita estava bem na frente, né? Mas é esse contexto aqui, olha. Então ele volta nessa trava que gerou o último impulso. E agora impulsiona de novo para cima, deixando esse contexto aqui de divergência. É um ativo que vale bastante a pena aí prestar atenção. Beleza? BPAN, não vejo mais nada para fazer, só quem está posicionado é uma boa região para pensar, não, para fazer uma saída parcial. Gráfico mensal. Deixa eu tirar essas outras coisas daqui, que senão fica muita coisa no gráfico. Deus o livre. Aí. Deixa eu tirar essa linha vermelha, porque também já foi. Cara, o papel tá com expectativa de continuar subindo, tá? Eu não sei se tem divulgação de resultado ou não de BPAN, me falha a memória agora, mas uma coisa é certa, a única coisa que eu sei aqui é que não tem compra. E outra coisa que eu sei é para quem está comprado lá na faixa dos R$7, é um excelentíssimo ponto para pensar em fazer uma saída parcial, tá? Então deixa o ativo desenvolver, se ele romper aqui a gente vê algum outro ponto para cima, tá? Mas não vejo compra. Só vejo manutenção de posição para quem já está posicionado. Agora, ponto para buscar por reentradas. Cara, essa região aqui é interessante. Mas, lembrando que é uma região interessante dentro de um gap maior, né? Aí tem que ir avaliando, tá? Mas está aqui marcado para a gente ir acompanhando. Cogna, não vejo nada, só quem está posicionado fazer o ajuste do stop, você pode prender mais aqui, por exemplo, olha, 2,90. O próximo alvo do papel, a região dos 4,50, tá? E agora a Cogna 3 já é um ativo que ele corrigindo, eu já vejo possibilidade de entrada, tá? Porque agora ele já fez impulsão, né? Rompeu toda essa região de resistência fortíssima do preço. Cara, ele voltando para cá, olha, região de 3,40 pode ser um bom ponto para procurar por uma validação, né, de correção aqui, olha, a favor do fluxo principal para carregar até o próximo ponto lá de resistência. Tá? Deixa eu só fazer um negócio para não ficar muita coisa. Pronto. Deixa eu ajustar isso aqui. Mas seria ver aí o ativo dar uma leve descansada desse movimento para depois voltar ele. Tá? Essa região aqui, olha. 3,25, 3,30 pode ser bem interessante aí para o papel. Cine 3, não vejo nada para fazer, tá? Deixa eu tirar esses estudos daqui. O papel trabalha numa estrutura de alta, né? Topo e fundo. Passa aí por um processo de correção e tem cara, por enquanto, de continuidade de alta, tá? Tem continuidade de alta. Para renovar o pivô, ele precisa romper 5,40. Já trabalha com topos e fundos aqui ascendentes. Em caso de uma correção um pouco mais para baixo, o ativo pode encontrar defesa, olha. Ele já tem um ponto de defesa aqui, ó. Que ele já vem trabalhando e por enquanto é o que vem sustentando o preço, né? Que é essa região dos 4,84, tá? Impulsionou para cima, tem um alvo no 5,60, depois 6,37. Deixa eu olhar o semanal. Deixa eu olhar o mensal.
O mensal está um pouco longe da 9, tá? Depois de já entregar aqui, basicamente, 6, 7 meses de alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esse aqui desconsidera, né? E tá lá nos 4,38. Então, levando isso para o gráfico diário, seria ele voltar a corrigir até um pouco mais para baixo aqui nos 4,60, tá? Mas vale a pena também acompanhar. O PA 4, cara, tá bem bonito o papel, né? Isso aqui eu não consegui pegar por pouco. Eu tinha comentado com vocês há meses atrás que o interessante é que seria o gráfico mensal, né? Que para ele voltar a romper aqui os 11,30, é o que tudo está indicando. Não vejo complicado aqui, tá? Você pode ter o trade aqui de continuidade, ó. Movimento de alta, fez uma barra negativa ontem, hoje uma barra positiva. Aquele setup da média, né? Rompimento da máxima, uma compra, o stop aqui já na mínima. Lembrando que se você já está bem posicionado em outros ativos, eu acho totalmente desnecessária essa entrada. E o alvo lá em cima de 7,45, o stop de 4,81, tá? Tem essa possibilidade. Deixa eu só ver como é que tá o semanal. Tá com cara dele voltar para cá para romper esses topos, né? Então também é uma possibilidade, tá? Segunda possibilidade é você fazer aquele esquema de marca essa máxima e essa mínima. Corrigindo 50% dessa barra, você tenta uma compra com stop embaixo, o que vai jogar o stop aí para 2,5%, tá? Tentando comprar a correção dessa barra. Quando eu não estou muito afim assim de entrar, geralmente eu faço isso, tá? Se corrigir 50% aqui, eu tento entrar pelos 5, pelos 15 minutos, e aí se andar a favor vai embora, senão stop, beleza? EG3, cara, tá voltando a chamar a atenção agora, né? A gente vendo aí os ativos do setor elétrico renovando máxima, cara. Só não vejo um ponto muito claro de entrada aqui, tá? Eu aguardaria o rompimento de toda essa consolidação aqui, olha. Deixar ele impulsionar para cima e aí numa correção procurar por algum ponto de compra aqui de pullback para tentar carregar até o topo. Ficaria mais confortável com esse cenário. Beleza? Raiz A4 não vejo nada. O ponto de defesa aqui onde pode entrar comprador no ativo, aqui embaixo do 0,88. Tá? Aqui pode ser uma boa. Tentar jogar o preço lá para cima e daria um stop aí minúsculo, né? Um stop de 5%, que seria 4 centavos no papel, porque o papel, o valor nominal baixo, baixíssimo, na verdade, abaixo de R$1. Seria a possibilidade de compra, tá? Mas assim, cara, já tá bem posicionado em outros ativos, é arrumar a sarna para se coçar. EQTL3, que também me pediram, eu já ia esquecendo, tá, cara, tá bem bonito, né? Renovação de máxima histórica, tá com cara de ir embora. Eu só não vejo um ponto de entrada claro aqui, cara. Se eu for olhar pelo gráfico mensal, cara, o stop tá 8% abaixo. É rompimento. Assim, ó, semanal, deixa eu ver o diário. Tá lá em cima, né? Cara, tentaria comprar uma correção aqui para baixo. 36,93. Com stop aqui embaixo, não tem outro ponto, isso que é ruim, ó, 35,32. É um stop de 4,48, o que é um stop relativamente ok, assim. Não é tão barato, mas também não é tão caro para a EQTL, porque tem um valor nominal mais alto. Mas é avaliar, cara. Assim, só que é rompimento, tá? Entenda que o risco ele é maior, porque o seu stop aqui ele não fica muito bem protegido, tá? É necessário uma correção para tentar pegar algo assim. Então, eu tentaria algo lá pelos 60 minutos, avaliar algo nesse sentido, se de fato eu não estivesse posicionado em nenhum outro ativo. Tudo bem? Bom, pessoal, desculpa aí pela demora mais uma vez. Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, bom descanso e até mais.